toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. O que vocês fizerem para o pastor e para a família do pastor de vocês, vocês estarão fazendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Autoridade, você está honrando, é o cabeça dessa autoridade. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui pregando, já tem um bom tempo, né, pastor? Pregando assim para a igreja. Porque da última vez que eu vim num congresso de mulheres. Quantas mulheres estavam aqui? Deixa eu baixar a mão. Já ia levantar a mão. Quantas mulheres? Né? Tivemos aqui no congresso de mulheres, foi uma bênção. Tinha mais mulher do que homem aqui. Né? Você precisa de ver, já. Muitas mulheres, glória a Deus. Pastor Robson chegou no final, para não ser, né, para ninguém confundi-lo com nada. E foi muito bom. Eu quero parabenizar mais uma vez a todas as mulheres por aquele trabalho. Foi algo tremendo, tremendo mesmo. E eu estou aqui também com um grande amigo. Né, eu tenho uma caminhada grande com ele também, maior até que com o pastor Robson, que desde a igreja presbiteriana, né, Jada? Que é o Jada. Fica de pé, Jada. Um grande irmão, um amigo em Cristo. Né? Estamos ali na Nova Vida. Ele, juntamente com o pastor Divino e outros irmãos, estão desde o início lá, né? Uma caminhada longa também, de 20 e tantos anos, acho que 26, se não me falha a memória. Eu cheguei um pouco depois para somar ali com eles também. Então também é um amigo que a gente tem, eu considero muito o Jader e toda a família dele, que é uma bênção na minha vida também, no reino de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem não está feliz com Jesus, fica calado. Glória a Deus. Aê, a moça, aê, ó. Viu? Os meninos entenderam. Aê, ó. Glória a Deus. Irmãos, para quem ainda não me conhece, eu sou um dos pastores ali da comunidade evangélica Nova Vida. Pastor Divino esteve aqui, não teve? Sexta-feira. Pastor Divino é o meu pastor, né? Estamos juntos ali na Nova Vida, implantando o reino de Deus também, onde Ele tem nos colocado. Estamos ali também no Seminário Cristo para as Nações, onde eu e pastor Robson formamos, né? Estamos ali já há 17 anos que eu estou lá, e estamos ali com as portas abertas para você que quer estudar também, viu? Posso fazer uma propaganda aqui? Já fiz, mas tudo bem, posso fazer, né? Então, estamos com as portas abertas ali, se você quiser fazer um estudo na área teológica, né? Eu creio que Deus tem algo mais para você. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado pastoral. Seminário não forma pastor, não, queridos. O que forma pastor é Deus, é o Senhor Jesus. Seminário só dá ferramentas para eu e você, para nós, trabalharmos no ministério com conhecimento maior da palavra de Deus. Porque nós precisamos, porque nos últimos tempos, a diferença entre aquele que vai entrar no céu e aquele que não vai, é o conhecimento da palavra. Porque o diabo ele tem se levantado e tem enganado a muitos. E tem muita coisa acontecendo hoje em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Viu? Nada a ver com Deus. Então você tem que conhecer a palavra, tê-la no seu coração para não pecar contra o Senhor. Eu tenho uma família abençoada também. Eu valorizo muito a questão de família, que é o lema dessa igreja. Louvo a Deus por isso. Família é um presente de Deus para nós. Né? Minha esposa está lá agora na Nova Vida, ela e meus 3 meninos. Né? A minha esposa chama Alcineia, pastor Robson e a Júnia conhecem. Né? Ela é a mulher mais bonita do mundo. Né? Amém? Amém? Amém ou amém? Eu escutei umas mulheres falando amém, 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 amém. Né? Mas para mim, irmão, entendeu? Eu feinho desse jeito. Se eu conseguir encontrar uma mulher igual aquela, quem é solteiro aí, levanta a mão. Opa, levanta a mão quem é solteiro. Só tem vocês? O resto está tudo casado? Os solteiros, levante a mão. Fica com a mão em pé assim. Eu quero declarar para vocês. Há esperança para vocês. Amém? Há esperança, né, pastor? Glória a Deus. Aí vamos lá. Pastor Robson me deu pouco tempo. Ele falou comigo, ele falou, pastor Edson, só até meia-noite, porque o povo tem que trabalhar amanhã. Eu falei, está na bênção, pastor, está na bênção. Meia-noite eu termino. Amém, irmãos? Os irmãos da meia-noite aí, faz assim para mim. O restante é das 6 horas da manhã, está na bênção.
Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, verso 6 ao verso 8. Eu busquei do Senhor o que Deus queria que eu falasse nesse dia de hoje, para essa igreja amada. 17 anos não são 17 dias. 17 anos é uma história. Neemias capítulo 4, verso 6 a verso 8. Amém, irmãos? Neemias capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Diz o seguinte esse texto. Neemias capítulo 4, de 6 a 8. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, sobre quanto ia avançando a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as roturas começaram a ser fechadas, iraram-se sobremodo. Todos, então, se uniram para guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Vou repetir o texto. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, sobre quanto ia avançando a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as roturas começaram a ser fechadas, iraram-se sobremodo. Todos, então, se uniram para guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, e essa palavra é poderosíssima, porque não é palavra de homens, é palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, nós clamamos que o Senhor venha nos instruir na Tua palavra. Usa, Deus, o Teu servo, que agora clama a Ti, como um vaso de honra nas Suas mãos. Que agora seja o Senhor falando, usando os meus lábios, para que aquilo que está no coração do Senhor seja dito nessa noite para esta igreja, que é parte do Teu corpo. E que o Espírito do Senhor também venha agir em cada coração, para que essa palavra venha entrar, e ela venha, Senhor, germinar, e produzir a 100 por 1 para o louvor da glória do Senhor. Que o propósito, ó Deus, que foi colocado da visão dessa igreja, que possa expandir, que possa continuar prosperando para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu achei interessante quando o pastor Robson falou sobre a questão de Ageu, porque na realidade Ageu é um dos profetas conterrâneos de Neemias, embora Neemias não era um profeta. Ageu e Zacarias profetizaram para Zorobabel e Josué, não Josué lá, aquele Josué do Moisés, mas outro Josué, o sumo sacerdote, profetizaram para ele sobre a construção do templo. Mas Neemias veio antes, para restaurar os muros, porque se os muros não estivessem de pé, não adiantaria o povo voltar para uma cidade assolada, destruída, queimada, e muito menos reconstruir um templo, se quando entrassem nele para adorar ou para trazer algum objeto para adoração, poderiam ser saqueados novamente. Então precisavam ser reparados os muros daquela cidade, as portas da cidade. E Neemias foi levado para reparar os muros e as portas de Jerusalém. E por 2 ou 3 vezes, até 4 vezes, se não me falha a memória, quando ele estava no processo de reedificar os muros de Jerusalém, os inimigos se levantaram contra ele para tentar minar a esperança, a fé, o propósito, a visão. Porque Neemias teve uma visão de Deus para restaurar os muros. Deus o chamou e deu uma visão, um propósito, como um dia Formosa também foi levantada de acordo com o propósito e visão de Deus. É por isso que vocês estão aqui.
Porque o que não é de Deus não permanece. O que não é de Deus não prospera, só prospera aquilo que vem de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês nessa noite, que baseado nesse texto que acabamos de ler, Neemias, quando estava com os muros já pela metade, os inimigos ficaram muito enfurecidos. Por quê? Porque o povo estava disposto para trabalhar. Quem está disposto para trabalhar, levanta a mão. Tirando só um ali, sabe que eu não vou falar o nome, que na hora que eu vi ali, ele estava meio de perna cruzada, né? Disposto para trabalhar, né? Estava de perna cruzada lá, os outros furando buraco, coitado do povo. E de perna, mas tudo bem, isso é só brincadeira. Mas o povo disposto a trabalhar, e de repente os inimigos se levantam irados para tentar fazer com que aquela obra pare. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Vocês não completaram ainda a obra que Deus confiou a vocês. Nós estamos no processo. Nós só vamos terminar, e pastor Robson sabe disso, só vamos terminar a obra que Deus nos confiou no dia que Jesus voltar para buscar a igreja dele. Aí nós terminamos. Aí nós podemos falar como Paulo disse para Timóteo na segunda carta que ele escreve para Timóteo. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas por enquanto nós estamos edificando muros. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está edificando muros. Estamos edificando muros. E não estou dizendo muros literais, porque levantar muros literais com tijolo, cimento, é fácil. Mas eu quero dizer muros que estão destruídos, que são vidas preciosas aos olhos do Senhor, mas destruídas pelo poder de Satanás. A nível emocional, a nível físico, a nível mental, pessoas destruídas pelo poder das trevas. Mas Deus nos levantou. Deus levantou essa igreja para que essas pessoas possam ser restauradas pelo poder do Evangelho. Porque há poder no nome de Jesus. Então, nesse processo de edificar vidas, nesse processo de cumprir o plano de Deus, os inimigos muitas vezes se levantam para tentar nos dissuadir, abrir mão. Quantas vezes pastor Robson não teve o coração machucado? A Bíblia fala que muitas vezes são perigos de fora, muitas vezes perigos de dentro, perigos entre inimigos, perigos entre os irmãos. Muitas vezes dá vontade da gente desistir, irmão. Eu como pastor falo para vocês, quantas vezes não dá vontade de a gente jogar tudo fora e falar: eu não quero mais mexer com esse negócio, não. Por quê? Porque é cansativo mexer com gente. Hoje as pessoas estão tão cansadas de mexer com o ser humano que elas estão pegando cachorro, animais. Os pet shops estão florescendo para tudo quanto é lado, porque o ser humano não está tendo mais paciência com o outro, não. Você fala para uma mulher recém-casada: quantos filhos você quer ter? Antigamente falava assim: quantos filhos a senhora quer ter? A mulher falava assim: se der uns 10. Se não der uns 15. Minha mãe teve 9. Hoje em dia você pergunta assim: e aí? A moça casou e tal. E aí, quantos filhos você pretende ter? Eu? Misericórdia, nenhum. Eu quero primeiro terminar minha formação, eu quero chegar no topo na minha empresa, e pergunta para o cara: e você? Sim, sabe, menino, tem muito gasto, então eu prefiro primeiro ter a casa própria, ter o carro próprio, ter não sei o que é próprio, ter meu dinheiro próprio, para depois pensar nisso. Aí você vai na casa deles, não tem um menino, mas tem 3 cachorros. E eu vou te falar, cachorro dá mais trabalho. Digamos que nem tanto. Depois de 3 meninas, eu não posso falar tanto, não. Mas cachorro dá trabalho. Dá ou não dá, irmãos? Dá trabalho. Né? Ração é cara. Quem quer tratar um cachorro com cuidado mesmo? Ração é cara. Vacina para cachorro é caro. Né? Fora um monte de coisas mais. E na hora que eles olham e falam assim: seu cachorro está com... como é que chama? Eu ia falar leptospirose. É do rato, né? Seu cachorro está com leishmaniose. Aí a mulher chora. Debruça em cima do cachorro. Não vai levar meu totó. Mas para o ser humano,
Nós não queremos, não temos paciência. Mas nós pastores temos que ter paciência. Sabe por que nós temos que ter paciência? Porque cada um de vocês, a quem Deus confiou o pastor Robson, ele vai prestar contas um dia ao Senhor. É por isso que a Bíblia fala para vocês honrarem o pastor de vocês, como aquele que há de prestar conta por vossas vidas. Eu vou prestar conta, o pastor Robson vai prestar conta, os pastores vão prestar conta, porque Deus nos confiou o rebanho dele. Vocês não pertencem ao pastor Robson. As ovelhas da nova vida não me pertencem ao pastor divino. Vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. Mas ele chamou o pastor Robson um dia e falou assim: eu estou te confiando o meu rebanho. E outros que ainda não estão, mas estarão aqui também, em nome de Jesus. Quantos creem? A sua família, da sua família, estarão aqui também em nome de Jesus. Então ele confiou essas pessoas ao ministério pastoral dessa igreja, o pastor Robson e os outros pastores. Porque um dia Deus vai pedir conta. Um dia o Senhor vai falar assim: Robson, deixa eu te perguntar, o que você fez com o meu rebanho? Ah, Senhor, eu comprei, eu construí. É importante tudo que vocês estão fazendo. Mas Deus não vai querer saber se edificamos um prédio com 50 metros de altura. Deus vai querer saber onde estão as pessoas que Ele nos confiou. Estamos também construindo. Não é fácil. Jada está aqui, sabe que não é fácil. Mas Deus não vai pedir para a gente se aquela construção ficou boa ou ruim, o que tinha. Deus não vai perguntar isso para a gente. Deus vai perguntar: onde estão as ovelhas que eu te confiei? Então a luta no ministério ela é muito difícil. Chegar a 17 anos não é brincadeira. Edificar muros, que são muros destruídos pelo tempo, pelo inimigo, por uma palavra. Talvez mulheres magoadas com seus maridos, maridos com as mulheres, não é fácil. Então Neemias agora ele é confrontado pelo inimigo. Talvez todos os dias o inimigo te confronta. Ele fala: não vai para a igreja, não mexe com esse trem de igreja não. Isso não leva ninguém a nada. Você vai lá e está ficando pior a cada dia. Mentira do diabo. Talvez a mulher venha orando pelo marido. Quanto mais você ora, mais o seu marido bebe, pior fica. Mas eu quero te dizer uma coisa. E o tema da mensagem nessa noite é: diga comigo assim: eu não desistirei. Amém? Eu não desistirei. Eu não desistirei. Pode falar: eu não desistirei. Por que nós não vamos desistir? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, meu irmão. E nessa noite, eu quero compartilhar algumas das estratégias de Neemias para não desistir. Já é a segunda vez nesse texto aqui que os inimigos o afrontam. Chegam perto dele e falam: não vai dar certo. Chega perto dele e fala: uma raposinha vai destruir o seu muro. Chega perto dele e fala assim: eu vou infiltrar inimigos que vão fazê-los desistir. Mas o que fez com que Neemias e o povo agora de Israel não retrocedessem, continuassem, não desistissem? Algumas coisas que nós vamos falar agora e compartilhar com vocês. A primeira delas está no verso 9, no capítulo 4, nós vamos trabalhar com o capítulo 4. O capítulo 4, verso 9, que diz o seguinte: porém, nós oramos ao nosso Deus. A primeira coisa que faz com que eu e você não venhamos desistir frente à visão, propósitos, desafios que Deus colocou na nossa vida, frente àquele casamento que muitos já falaram para você, joga isso fora, começa tudo de novo. O que nos faz perseverar é a oração, levar a Deus as nossas súplicas, contar para o Senhor o que está acontecendo. Muitos de nós, a primeira coisa que fazemos é contar para a melhor amiga, ou para o melhor amigo. Mas Neemias não foi contar para o melhor amigo ou melhor amiga da terra. Neemias foi orar e contar para o Senhor. Se tem alguém que eu e você precisamos constantemente contar para ele o que está acontecendo, é o Senhor nosso Deus. Mas infelizmente nós adiamos para falar com Deus. Contamos primeiro para os melhores colegas. Está com problema no casamento. E essa igreja é uma igreja de família. Está com problema no casamento, o marido está com problema no casamento, pastor Robson. Aí ele chega lá no trabalho, e o diabo sempre, Billy Graham certa vez, ele falou o seguinte:
O diabo sempre tem um barco preparado quando você quer fugir da vontade de Deus. Ele sempre tem um barco preparado para te levar para Tarsis. E não para Nínive. Aí chega lá no trabalho, aquela mulher mais bonita do trabalho, que nunca te deu bola. De repente você chegou chateado com a sua esposa por alguma coisa que ela fez. A pessoa que vai te receber na portaria é aquela mulher. E vira para você e fala assim, estou vendo o seu semblante triste. Aí o cara olha para ela assim e fala, gente, essa mulher nunca me deu atenção. Aí ele vira para ela, ela fala assim, vem cá, conversa comigo. Ô irmão, eu vou te falar uma verdade aqui. Já tem anos que eu falo isso lá no seminário. Você pode achar até que é besteira, mas guarda o que eu vou falar com você. Entre um homem e uma mulher não existe amizade, porque em algum momento do relacionamento vai surgir o interesse de uma das partes. Eu estou cansado de ver isso. Não, é só meu amigo, uma mulher. E começa a confidenciar. Aí o cara, que pode ser o pior homem do mundo, mas ali ele dá o ombro para ela. A mulher que é a maior prostituta, mas naquele momento ela dá ouvido para ele porque ele está brigado com a esposa. E ele vai e conta o segredo, entrega o ouro para o inimigo. Aquela mulher fala, mas a sua mulher não te merece. Você é feinho de marrejeci, mas tem coisa boa dentro de você. Aí o cara começa a acreditar mesmo. Ele começa a acreditar. Aí ele começa a gerar um interesse, porque a esposa dele nunca falou isso com ele. Começa a gerar um interesse. E ao invés de contar para o Senhor, ele começa a contar para um terceiro, para um quarto, para um quinto, que não participa da mesma vida espiritual que ele. Porque quando você ainda busca no seu pastor, ainda é uma coisa positiva. Mas quando você busca no mundo, a Bíblia diz que a amizade do mundo te faz inimigo de Deus. E muitos caem na fé por causa de amizade com o mundo, porque tentam gerar aliança com o mundo. Não existe aliança entre nós e o mundo. Não que nós não temos que ir lá e pregar o evangelho, mas cuidado com as alianças que nós fazemos no mundo, porque normalmente tentam te empurrar para o buraco. O Salmo 1, ele é bem claro quando ele diz, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus... Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. O meu prazer tem que ser o Senhor, porque o Senhor é o suficiente para me ajudar na minha lida. Neemias falou assim, eu vou contar para o meu Deus. Tem até uma música que a gente canta assim, né? E eu... Como é que é? Eu esqueci a música. Não, é seguirei. Seguirei. Eu errei a estrofe aí da música. É por isso que eles me tiraram do louvor da igreja. Porque tem hora que o negócio... Eu pensei numa música, Júlio, e falei outra. Mas não importa, irmão, eu posso esquecer, mas Deus não esquece. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Eu uso a Bíblia que pronto, resolveu o problema, não canto. Né? Qual que é o seu problema nessa noite? A quem você está contando? Aí o homem teve um problema, está vindo na igreja recentemente, teve um problema em casa. Aí ele fala assim, eu vou dar uma volta por aí. O primeiro lugar que ele volta como Jesus falou, ele volta como a porca limpa, a rolar de novo em toda a lama. E vai lá para o bar. Aí tem aquele que sempre oferece uma de graça. Você já viu? Vem cá, o cara já está tonto, já tomou 10. Tem um rapaz que eu conheci há uns anos atrás, ele converteu, ele falou que quando ele tinha um bar, que ele via que o cara estava tonto mesmo, aí começava a oferecer água para o cara. Já dava água no copinho, não dava nem mais cachaça não. O cara, nossa, essa é boa, então eu estou muito alto. Ela já não está queimando mais. Não está mais, é água. Né? Já não está mais fazendo efeito nenhum na vida dele. Então você vai lá, ao invés de consultar o Senhor, entregar as suas súplicas ao Senhor, vai lá no bar. Aí o que é que vai te oferecer lá, querido? Vai lá na boca de fumo, o que é que vão te oferecer lá? Vai passar na porta de um prostíbulo, o que é que vão te oferecer lá de bom? Nada. O que é que Neemias fez? Orou ao Senhor.
Jesus, no momento de maior aflição da vida dele, o maior momento de aflição na vida de Jesus foi quando ele já estava para ser entregue nas mãos daqueles ímpios que iam crucificá-lo. E Jesus chama 3 dos seus discípulos e fala: esperar enquanto eu vou ali orar, fiquem comigo. E ele vai falar com quem? Ele vai falar com o Pai. Porque ele sabe que se tem alguém que ouve e que atende, é o Pai. E ele sabia que o Pai nunca deixou de ouvi-lo. Eu quero te falar uma coisa: Deus nunca deixa de te ouvir. Os ouvidos do Senhor estão abertos para te ouvir. Amém, queridos? Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa te ouvir. Uma imagem não te ouve. Uma imagem, a Bíblia fala, ela tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não escuta. Mas Deus, que você não vê com os seus olhos naturais, a Bíblia fala que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele tem boca, e quando Deus fala, ele despedaça os cedros do Líbano. E quando estende a sua mão, as mãos do Senhor servem para nos abençoar. Ele nos abençoa quando clamamos a ele por socorro. Davi, no Salmo 18, num momento difícil, sendo perseguido pelo seu sogro, momento de grande aflição, ele escreve o Salmo 18 e diz assim: no momento da minha angústia, eu clamei a Deus por socorro, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha súplica, baixou o céu. Deus baixa a terra para te abençoar e para te socorrer, querido. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar ao Senhor. Eu vou perguntar, mas não preciso levantar a mão, porque eu não quero constranger ninguém. Quanto tempo de oração nós tiramos durante o dia? Pastor John fala com a gente de vez em quando lá, Robinho. Ele vira para a gente e fala assim: tem gente que é igual porco, levanta e dorme igual um porco. Come o dia inteiro, mas não fala nada com Deus. Nem para levantar de manhã: Senhor, obrigado por esse dia. Na hora que vai deitar à noite: Senhor, obrigado por esse dia. Nem isso não faz. Desculpa a comparação, mas foi ele que fez, viu? Qualquer coisa vocês brigam com ele, não brigam comigo não, só estou repetindo. Mas quantas vezes nós estamos como um animal irracional, sem reconhecer o Criador em todas as obras que Ele fez para nós? Agradecemos quando alguma coisa... Não, pastor! O Jader hoje estava indo para casa, ele viu um acidente, um carro que bateu na traseira do outro, um foi passar o quebra-mola, e parou, o outro que vinha atrás não deve ter notado o quebra-mola, e falou que um bateu no outro. E aquele que recebeu a pancada atrás começou a pegar fogo, né? Começou a pegar fogo, e as pessoas saindo e tal, a pessoa ficou desnorteada. Ele falou: pegou fogo. Não era gravação de novela, não, era real mesmo, gente. Aí, a pessoa muitas vezes passa por uma situação dessa, de repente está indo para a igreja, chega aqui na igreja e conta assim: pastor, tem que dar um testemunho. Pastor Robson, eu tenho que dar um testemunho hoje. O que foi, irmão? Deus me deu... Gente, Deus me deu um livramento. O cara chegou, pum, no meu carro. E meu carro, pum, pegou fogo. E o fogo, pum, e começou a estourar. E eu tirei meu menino e arrebentei o cinto de segurança. Só queria ver se vocês estão antenados mesmo. Arrebentei o cinto de segurança. E Deus me deu força. A igreja, glória a Deus, aleluia. É assim ou não é? Isso aí, obrigado, menino. Pelo menos você está concordando comigo. Mas se eu chego aqui e falo assim: irmãos, olha só para você ver. Irmãos, eu vim lá do Santa Terezinha, passei a BR aqui, 040, né? 040. Peguei a Amazonas, subi essa ruinha e cheguei aqui. Tem gente que vai falar assim: mascando chiclete. E daí? E daí? E daí, irmão? Que o meu milagre foi maior. Porque nada me aconteceu. Está vendo? E a gente não agradece a Deus. 17 anos, quantas coisas Deus fez, Robson? 17 anos, quantas coisas que Deus fez que você nem viu? 17 anos, quantas coisas Deus promoveu na sua família, na sua casa, que você nem sabe, que se Ele fosse mostrar o filme, você ficaria doido. Você beijaria esse chão todos os dias até o resto da sua vida, se Deus passasse um filme de quantos livramentos Ele te deu, Ele me deu. Ele não mostra, mas não quer dizer que Ele não faz. Porque o Senhor tem guardado você de todo mal. O Senhor tem guardado a sua entrada e a sua saída, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E para quem que você vai contar os seus problemas?
Conta para ele, faz como Neemias. No momento da adversidade, ele clama ao Senhor, ele vai para os pés do Senhor. Ele vai falar para Deus o que está acontecendo. Segunda situação, segunda atitude que fez com que esse povo não desistisse. Fala assim, fala a primeira comigo, fala assim: ore ao Senhor. Amém. A segunda agora, Neemias capítulo 4, verso 12 a 14, diz o seguinte: contudo, os judeus... Vocês estão aí comigo, amém? Contudo, os judeus que habitavam entre eles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Olha só a intimidação do inimigo. Eles vão vir e vão nos atacar. Pelo que pus guarda por famílias. Pelo que pus guarda por famílias, nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Depois de uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A segunda coisa que Neemias fez, que fez com que ele não desistisse do plano de Deus, ele protegeu as famílias. Irmão, a sua função é proteger a sua família. O que ele fez? Os inimigos estão vindo, falaram que vão vir de todos os lados. Os muros não estavam todos de pé, mas já tinha a certa altura que os muros estavam levantados. O que ele fez? Ele chegou, pegou as famílias e colocou por detrás dos muros. O que é isso? Porque os inimigos lançam flechas. Todo mundo sabe. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui com vocês. Teste abençoado. Tem alguém que tem um papel aí para me dar? Papelzinho aí. Isso, menino. Por isso que é bom ser criança. Sempre tem um papel na mão. Nem que seja para ir no banheiro, mas tem. Você que riu aí, ó. É seu menino? Não, né? Eu sabia que era o seu menino. Tinha que ser. É o Robinho. Fica de pé. Aí. Você vai... Acerta o papel em mim. Acertou ou não acertou? Sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma proteção. Toma aí de novo. Acerta esse papel em mim agora. Tudo bem. Acertou? Ajudei. Oi? Acertou ou não acertou? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma proteção. O que eles fizeram? Longe do muro, eu sou um alvo fácil. Sabe o que eles fizeram? Desculpa. Colocar as famílias por detrás dos muros. Bem próximo do muro. Agora acerta esse papel em mim. Tenta de novo. Me acertou? Coloca a sua família de trás do muro. A rocha, o muro, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, é o nosso escudo. Quer que Neemias falou? Proteja as famílias, vão proteger as famílias. E vocês vão lutar pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, pelas vossas esposas, pelas vossas casas. Luta, protege sua família. Você que está aqui nessa noite, se você quer ver Formosa com 34 anos, com 60 anos, com 100 anos, com 200 anos, com 500 anos, até a volta de Jesus, luta pela sua família, protege a sua família, cria escudos para a sua família, não abandona a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. A família é o bem mais precioso que Deus te deu. Tanto é que lá no céu nós vamos ser conhecidos por família, e não por irmãozinho, irmãzinha, por família. Irmão, a questão de família é tão séria, que se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos da nossa própria casa, negamos a fé e somos pior do que o descrente. Não adianta nada eu dar uma mensagem aqui, irmão, aleluia, glória a Deus. Se quando eu chego na minha casa eu sou estúpido com a minha esposa, eu não tenho tempo para os meus filhos, que adianta? Como está a sua casa?
O Senhor passa em revista pela nossa casa. Como está a sua casa? Mulher, como está a sua casa? Homem, como está a sua casa? Crianças, como está a casa de vocês? Ah, pastor, você tem que falar com meu pai e com a minha mãe. Eu ainda sou criancinha. Não, vocês têm um compromisso. Porque as crianças, elas não foram levantadas por Deus para ser a igreja do futuro. Vocês são a igreja de hoje. Vocês já são igreja do Senhor, amém? Quantos meninos aqui já cantam os hinos da igreja, as músicas da igreja? Quantos aqui cantam? Vocês sabem cantar? Quantos aqui sabem orar? Levante a mão. Então, mas não tem problema, mais ou menos, mas sabe. Né? Mas sabe. E eu quero contar um segredo para vocês. Tem muita gente que fala assim, nossa, o fulano de tal é um cantor maravilhoso. Pastor Ed canta muito bem, deixa eu me colocar aqui, né? Canta muito bem e tal, começa a dar nome para os cantores, para as cantoras de melhor voz que tem no Brasil ou no mundo. Nossa, o pessoal do Rio Songs, eu queria ser como Darlene Scheck, eu queria ser como Ana Paula, eu não, sou homem. Eu queria ser como o André Valadão, eu queria ser... Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, nenhum desses tem um louvor perfeito. Tem um bebezinho aí, cadê um? Eu vi um bebezinho, seu colo, como é que é o nome do seu filho? Filha? João Vitor. Você pode ficar de pé com o João Vitor? Ele mama. Sabe o que Deus falou? Que esse menino que mama, talvez quando ele chora, não sei, mas é através da boca dele, dos pequeninos, que Deus suscita o perfeito louvor. Talvez na hora que ele está chorando, você fala, nossa, o menino está me enchendo a paciência. Mas é um louvor que agrada a Deus. Eu não sei porquê, mas Deus falou que é e pronto, acabou. Da boca dos pequeninos, da boca de vocês. De repente, pode sentar, obrigado. Deus te abençoe, abençoe sua família. Talvez quando você está cantando em casa, sua mãe, menino, para de bater nas minhas panelas. Né? Não é assim? É ou não é? Eu sei. Nos móveis, em tudo. Mas sabe o que Deus fala? Da boca de vocês. Da boca de vocês. Quando vocês cantam. Eu fiquei apaixonado na hora que os meninos começaram. Na hora que começou as fotos ali. Não foram os adultos, foram os meninos que começaram a cantar aqui, olha. Eu quase fui na onda deles, só que eu não sei a música, mas quase que eu fui na onda deles. Eles começaram, louvor perfeito, não tem medo, igual muitos de nós, tem medo de cantar. Nossa, mas eu tenho a voz bem. Eles não estão nem, estão rachando a taquara. E a Bíblia fala que da boca deles e das crianças de peito, Deus suscita o perfeito louvor. Proteja seus filhos, ore pelos pais de vocês, porque vocês têm autoridade. Vocês podem orar e ver pessoas sendo curadas. Vocês podem orar e os demônios vão fugir. Vocês podem orar e vocês vão ver pessoas que estavam mortas ressuscitarem. Vocês podem orar e ver talvez o papai ou a mamãe que está com problema de saúde, problema financeiro. Vocês podem orar e Deus ouve a oração de vocês e ajuda a resolver os problemas. Porque vocês têm autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque o Espírito do Senhor está sobre vocês. O Espírito do Senhor está sobre vocês. Então proteja a sua família. O que Neemias fez foi proteger as famílias. Não fala mal do seu marido, não fala mal da sua esposa, não fala mal dos seus filhos. Toma cuidado, os filhos aí, não fale mal dos seus pais. A Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e que sejam prolongados os teus dias na terra. Então, duas promessas, uma de prosperidade, que você vá bem. Segundo, longevidade, para que sejam prolongados os seus dias. Promessa de Deus para os filhos, promessa de Deus para os pais. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa ao redor da sua mesa vai ser como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Essa é a promessa de Deus para mim, para você, para a nossa família. Mas proteja a sua família. Essa igreja é uma igreja de família. Então faça valer esse nome. Proteja a sua família. Não abra mão dela. Você que está em cima, não abra mão da sua família. Tem um lugar vazio aí, esse lugar do seu parente. Pastor, não tem lugar vazio do meu lado. Tem problema não, nós vamos comprar um lote do lado que vai ter lugar vazio em nome de Jesus Cristo.
E se acabar o de lá, nós compramos o outro também, né, pastor Robson? E daqui a pouco o cabana é do Senhor Jesus. Amém? E pronto, acabou. Aí a meninada está com a fé toda. Pode começar a trabalhar e dizimar, viu? Pode começar. Estão com a força toda aí. Então proteja as famílias, querido. Coloque ela de trás da proteção. Os homens dessa igreja, eu quero falar para vocês. Vocês são cobertura das esposas e dos filhos de vocês. Neemias falou assim, os homens protejam as suas famílias. Ele não falou para as mulheres, falou os homens. Proteja as suas famílias. Deixa eu te falar uma coisa. Trabalhar é bom, querer dar o melhor para o filho é bom. Mas a coisa mais importante que seu filho precisa de você é de um tempo com ele. De um tempo com ele. Não adianta a gente trabalhar 24 horas por dia para dar o melhor colégio, para dar a melhor formação para o nosso filho, se depois ele vai vir um médico e olha para você e fala assim, quem é você? Eu sou seu pai, menino, nunca te vi. Mas eu trabalhei, eu me gastei, eu me matei para te dar o melhor. Mas ele fala assim, eu não conheço o Senhor, não tenho intimidade com o Senhor. É por isso que a promessa de Jesus para nós, sabe qual que é? Mateus 28, 20. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Os pais nessa noite, deixe seus filhos contarem com você. Esteja junto com eles. Faça uma refeição pelo menos no dia com seu filho. Pergunta para ele como é que está a escola. Se necessário for, dar uma correada nele também. Amém, criançada? Calaram, né? Calaram. É? Amém. Se necessário for, disciplina, corrige, mas tem que estar presente. Tem pai que não está presente, é muito ausente, mas quer que a mulher resolva tudo dentro de casa. Não, o sacerdote é você. Não permita que a sua esposa venha chamar os meninos para oração, é você que tem que chamar. Pastor, mas eu sou recém-convertido, pastor, não tem problema. Na Bíblia não fala que tem que ser novo ou velho de crente. A Bíblia fala que Deus deu autoridade a você, como cabeça do seu lar. E as mulheres de maneira nenhuma, em nome de Jesus Cristo, querem passar por cima dos seus maridos. Porque Deus não colocou vocês por cabeça. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus não te colocou por cabeça. E cuidado também com as funções do lar. Você tem compromisso com o seu lar. Senão você deixa seu lar desprotegido. Fala assim, eu vou proteger a minha família. E eu vou orar ao meu Deus. Amém, queridos? Terceira coisa aí que Neemias fez. Vocês estão caminhando comigo ou estão longe aí? Amém? Se tem alguém dormindo, fala amém. Tá, sabia. Eu sabia. Sabia que tinha alguns dormindo. Terceira coisa está no verso 19 e 20. Verso 19 e 20 diz o seguinte. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Qual que é a terceira atitude de Neemias nessa noite? Para não desistir da empreitada. Manteve a comunhão, porque quando há comunhão, há o livramento do nosso Deus. Manteve a comunhão. Falou, gente, nós estamos muito dispersos para fazer esse muro aqui. Mas quando ouvir o som da trombeta, ou seja, na hora que o negócio estiver pegando, na hora que estiver vindo, a trombeta anunciava que vinha inimigo, na hora que tocar, ajunta todo mundo, vão ficar juntinho. Por quê? Porque Deus vai nos livrar. Irmão, tem gente hoje que está só na televisão assistindo os cultos. Pastor, eu parei de ir na igreja, mas a minha vida virou uma bênção. Por quê? Olha, eu escuto o fulano de tal de manhã, depois à tarde eu escuto Beltrano, só pastores tops. Aí eu pergunto o que eu vou falar para vocês aqui agora, se você tem hábito. Eu creio que ninguém aqui faz isso. Eu pergunto o seguinte. Qual deles que te conhece? Aí vai lá e fala assim, pega o seu copo d'água. Aí a pessoa pegou o copo d'água lá. Agora coloca em cima do seu aparelho de televisão. Aí comprou aquela televisãozinha fininha, vai colocar em cima a água. Foi embora a água da unção. Vazou fora, como diz a moçada. Achou fora, vazou fora, é da minha época.
Se eu te falar, eles não te conhecem, não. Quem te conhece é esse aqui. Fica de pé, pastor Robson. Esse aqui te conhece, ó. Um dia você fala, pastor Robson, minha mãe, fala assim, dona Maria, dona Gersina, dona sei lá qual o nome dela. Ele te conhece. Na hora que você vem aqui, ele coloca a mão sobre a sua cabeça, unge a sua cabeça com óleo e ora por você na hora que você está enfermo. Ele que vai te visitar. Aquele cara da televisão nem sabe que você existe. Estou falando cara no bom sentido, tá, irmãos? Porque são pastores, eu os honro. Mas eu estou dizendo o seguinte, eles não te conhecem. Obrigado, pastor Robson. Eles não te conhecem. Não te conhecem. Não são seu pastor, porque não te conhecem. Aí eu fico em casa, ouvindo a oração deles, faço até oração junto com eles. Mas a palavra do Senhor no Salmo 133, o que ela diz? Como é bom e agradável, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque onde nós estamos unidos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O autor aos Hebreus fala que nós temos que tomar cuidado. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Tem gente que não congrega mais. É crente lá na casa dele. Eu quero te falar, se você é crente na sua casa, você é um prato cheio. Crente que eu estou dizendo sozinho, não quer comunhão com a igreja. Você é um prato cheio para Satanás. Fui visitar um rapaz há pouco tempo na cadeia. Quando eu cheguei lá, estava conversando com ele e falei assim, olha, mas Deus te ama, Deus é poderoso para te restaurar e tal, na comunhão dos irmãos. Pastor, o negócio é o seguinte, por último eu não estava indo na igreja não, eu não acredito mais em igreja. Eu virei e falei assim, é por isso que você está aqui. Porque se você acreditasse no poder da comunhão, você não estaria aqui, porque na hora da sua aflição, tinha alguém do seu lado para orar por você. Viu, irmão? Nunca deixa de congregar. Unidos nós somos muito mais. O diabo, ele morre de medo da comunhão da igreja. Jesus orou por você, sabia disso? Ele falou assim, Pai, em João capítulo 17, Pai, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Pai, que eles sejam um em nós, como o tu, ó Pai, é um em mim. Que nós sejamos um no Senhor, nós temos que estar unidos. Você não pode abandonar a família da fé, porque essa família, meu irmão, Deus te presenteou com ela. Aí vamos lá para casa, mas queremos que os problemas sejam resolvidos. Aí vem o crente, você já viu o crente das 18? Quanto conhece o crente das 18 aí? Alguém conhece? É o crente que, quando você está indo para a igreja, ele já veio para a igreja, mas não vai mais não. Aí quando você passa perto da porta dele, ele vira e faz assim, pastor. 6 horas por mim. É o crente das 18, 6 horas. 6 horas por mim lá. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Meu irmão, vai lá e ora. Vai lá e busca. Eu posso orar por alguém? Posso. Mas você é responsável também por buscar o Senhor. Então, meu irmão, Neemias fez o seguinte, nós vamos estar unidos. Porque quando nós estamos, olha a palavra-chave aqui, olha. Quando nós estamos unidos, nosso Deus pelejará por nós. Nós nem vamos lutar, Deus luta. Quando nós nos unimos, o diabo morre de medo. Porque quando nós nos unimos, o nosso Senhor vai à nossa frente. Quando a igreja se une, o Senhor vai à frente. Qual adversidade vocês estão passando? É só unir, o Senhor vai à frente. Ele arrebenta as portas, as cadeias, os grilhões, e Ele dá a vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor falou o seguinte, em Mateus capítulo 18. Se 2 dentre vós concordarem sobre a terra, sobre qualquer assunto, se lhes há concedido, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui nessa noite? Porque nós estamos reunidos, amém, irmãos? Ele está aqui nessa noite. Então a primeira coisa, nós temos que orar. Segundo, proteger nossas famílias. Terceiro, manter a comunhão. Quarto e último, já estou encerrando. Verso 21 e 23. Verso 21 até o verso 23. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava a lança, desde a alva até o anoitecer. Também nesse tempo eu disse ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam,
trocávamos de roupa, cada um permanecia com a arma na mão. Quarta e última atitude. Eles vigiavam. Irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos. O que tem de crente sem vigilância não está no gibi. Estão brincando com o pecado. Ah, pastor, os jovens. Pastor Robson, negócio é o seguinte, pastor. Eu vou dar um pulo ali longe, meu filho. Vou dar um pulinho ali no mundão, sabe? Eu vou participar de uma festa funk. Uma festa baile funk. Um baile, mais o quê? Rave. Mais o quê? Sertaneja. Mais um monte de coisa aí. Pastor Robson, rapidinho eu volto. Pastor Robson não sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Eu não sei. Jader não sabe. Nenhum pastor aqui sabe. Nenhum pastor nesse mundo. Nem o Papa sabe. Só uma pessoa que sabe. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus falou que no abrir e fechar de olhos, o dia dele vai ser como um ladrão. Só aparece. E o jovem acha, porque ele é jovem, que o Senhor vai te esperar, passar toda a sua vida, fazer tudo o que você quer, para depois você voltar para Ele. Eu quero cantar uma música. Cantar não, vou citar. Uma música que eu gosto, ela em velório. Mas eu sei que não é velório, é festa, mas eu vou cantar aqui nessa noite também. Citar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Qual é a última hora da vida? Para você, jovem, a palavra do Senhor, dita pelo homem mais sábio do mundo, Salomão, ele fala assim: alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que recreia o teu coração e satisfaz a tua alma. Mas saiba de uma coisa: de tudo que você fizer, Deus te pedirá conta. Pastor, é dia de aniversário, você está falando agora de acerto de conta, pastor? Acerto de conta é no tráfico. Não, meu amigo. Tem um dia do acerto de contas. E qual palavra nós vamos ouvir do Senhor? Tem duas palavras que eu e você podemos ouvir. Vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vós outros desde a fundação do mundo. Essa é a primeira. Todo mundo quer ouvir, até o ímpio. Mas tem a segunda. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Essa ninguém quer ouvir. Mas não depende do Senhor qual palavra que nós vamos ouvir. Depende de nós, da escolha que fazemos hoje. Por isso, seja vigilante, jovem. Seja vigilante, meu irmão, casado, solteiro. Seja vigilante, minha irmã, casada ou solteira. Seja vigilante os adolescentes. Sejam vigilantes as crianças também. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, mas o Senhor tem acampado ao nosso redor os anjos dele, para nos livrar de todo mal. E não vem sobre nós tribulação que não seja humana. Juntamente com ela, Deus manda o livramento, de sorte que nós possamos suportar. Ou seja, ninguém é tentado além das suas forças. Não, pastor, a tentação foi forte demais. Eu não consegui ceder. Isso é mentira do diabo, porque certamente Deus mandou um escape. Ou então nós não esperamos o escape do Senhor. Seja vigilante. Jesus, quando estava no Getsemane, pegou os discípulos dormindo 2 vezes. Ele vira para os discípulos e fala assim: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Essa comunhão com o Espírito Santo de Deus que fortalece o nosso espírito, submete a nossa alma à vontade dele. E a nossa carne, ela faz exatamente o que Deus quer. Ela não pode mandar, ela não pode ser maior do que nós, porque nós temos que vigiar. Neemias falou assim: nós vamos ficar com a arma na mão. O que é a arma, queridas?
Essa palavra é arma. Não ficar com a espada na mão. Com a espada na mão. O diabo vem contra nós, como fez em Lucas 4 com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quantos de nós talvez não falaríamos: nossa, eu estou vendo um pão doce com a manteiguinha no meio. Ai! Quantos de nós não faria o milagre de transformar aquela pedra em pão? Sabe o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, meu irmão, ele vai te oferecer exatamente o que você precisa, a sua necessidade imediata. Mas 99% delas te afastam de Deus e te empurram para o pecado. Espera e veja o livramento do Senhor. Carrega a palavra do Senhor, vigilante na palavra. Quando o diabo vier, quando ele mandar o clã dele para te afrontar, a palavra do Senhor tem que estar no seu coração e na sua boca. Jesus falou para os discípulos assim: vocês vão ser levados diante de tribunais, diante de grandes, diante dos magistrados, mas não se preocupam com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar, o Espírito vai colocar a palavra na boca de vocês. Ele vai colocar, a palavra vai vir lá do céu. A palavra desceu e foi na boca do outro. Não, a palavra está no seu coração. Ele vai fazer você lembrar da palavra que está no seu coração. Eu estava conversando com a senhora hoje, ela falou: pastor, eu já li a Bíblia, todo ano eu li a Bíblia toda, mas eu tenho dificuldade de guardar capítulo e versículo. Eu falei: minha irmã, não preocupa com capítulo e versículo não. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Capítulo e versículo não importa, o que importa é a palavra do Senhor no seu coração. Porque na hora que precisa a palavra salta. Eu digo para os alunos do seminário que estão formando para pastor, eu falo para eles o seguinte: em aconselhamento pastoral nunca fala assim, eu acho. Em aconselhamento pastoral não tem eu acho. Em aconselhamento pastoral tem assim, a palavra de Deus diz. Contra fatos não tem argumentos. Se a palavra de Deus diz que é assim, você pode vir com 50 pedras, 10 pedras, mas a palavra de Deus diz assim. Deus não abre mão disso e eu também não abro, porque Deus não abre. Mas qual que é a sua posição, pastor? É a palavra de Deus. Jesus transforma a pedra em pão. A palavra de Deus fala para mim que eu não posso. Mas você está com fome, mas a palavra de Deus diz que não sobrevivo somente de pão, mas é da palavra que sai da boca dele. Então eu não cedo. Na hora que pedem razão da sua fé lá na faculdade, o que é que você fala? Na hora que pede razão da sua fé lá no seu trabalho, o que você fala? O que é que você fala? Eu não bebo porque eu sou crente. Mentira. Eu não bebo não é porque eu sou crente, não. Eu não bebo, querido, é porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Eu não bebo porque a bebida faz mal. Vai estragar o templo do Espírito Santo de Deus, que sou eu. Então não é porque eu sou crente, porque Paulo fala que eu posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu opto em fazer o que é certo. Aos jovens dessa igreja, você tem uma escolha. Se você for para as drogas, não empurra nenhum amigo para falar: foi meu amigo que me levou. Não foi não, foi a sua cobiça. Porque você tem escolha. As moças da igreja, vocês têm escolha de casar virgens, como nós vimos aqui, alguns que casaram debaixo do temor do Senhor. Vocês têm escolha. Pastor, mas o menino me pediu uma prova de amor. Uma prova de amor. E ele é crente? Pior que é. Eu falo o seguinte: a melhor prova de amor que uma moça pode dar para um rapaz é 5 dedos numa cara. Porque não te merece. Porque se o rapaz te respeita e te merece, ele vai te tratar como templo do Espírito Santo. Ele vai te honrar. Ele vai esperar o tempo determinado. Vai terminar comigo, pastor, porque eu não fiz nada com ele. Faz com ele que Deus termina com você. Quem que você prefere? Porque não podemos manchar prostituição, adultério, paixão lascivos, tudo, irmão, macula o templo do Espírito Santo que somos nós. Então escolhe hoje a quem você sirva. Se aos deuses dos amorreus ou o Senhor. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Feche os seus olhos. Feche os olhos. Eu quero ler 2 versículos, mas de olhos fechados. E na dedicação dos muros de Jerusalém, ou seja, os muros ficaram prontos. Buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E o verso 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Irmãos, aquilo que Deus projetou para essa igreja vai se cumprir. 17 anos vocês não estão nem na metade, mas vocês estão edificando os muros. Estão edificando os muros. Até que o Senhor volte, nós estamos edificando os muros. Mas uma coisa é certa: depois que esses muros estiverem edificados, vai ser um louvor tão grande que a distância vai se ouvir. A distância, de longe, vai se ouvir o louvor das crianças, das mulheres, dos homens, de longe. Porque o Senhor começou uma boa obra e Ele vai levá-la a cabo até os dias do Senhor Jesus Cristo. De olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você que entrou aqui, seja você jovem, seja você criança, adolescente, ancião, não importa quem você é. Eu quero fazer uma pergunta. Se você nessa noite gostaria de fazer uma aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria não pode te levar na presença de Deus. Pedro não pode te levar na presença de Deus. João não pode te levar na presença de Deus. Pastor Robson, pastor Wellington não pode te levar. O único que pode te levar à presença de Deus se chama Jesus. Ele morreu lá na cruz do Calvário para ser o Senhor e o Salvador da minha e da sua vida. Nessa noite, você tem uma escolha. Qual vai ser o caminho que você vai escolher? Eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te convidar a erguer a sua mão. Nós vamos estar orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a criança, Deus abençoe a jovenzinha. Tem mais alguém nessa noite que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Levante a sua mão em cima, aqui embaixo. Isso, glória a Deus. Deixa as crianças levantarem a mão, porque isso é importante. O Senhor te abençoe também, querido. Tem mais alguém que quer nessa noite confessar Jesus como Senhor da sua vida? Fazer uma aliança com Ele, não comigo, mas com o Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite para selar uma aliança com você e para te resgatar para Ele. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. As crianças e você também que levantou a mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Pode vir as crianças. Pode vir as crianças. O reino dos céus pertence a vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que a gente faz um apelo e convida as crianças? Também os adultos. Por que a gente faz e permitimos? Sabe por quê? Porque lá no céu, filho de pastor não está salvo. Lá no céu, filho de diácono não está salvo. Lá no céu, marido ou esposa de pastor não está salvo. Por que não, pastor? Porque tem que confessar Jesus como Senhor da vida deles. Eu fiz louvor, pastor, durante muitos anos. Então eu já estou no céu, não está não. A Bíblia fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Tem mais alguém nessa noite? Hoje está tendo uma festa tremenda no céu. Tem mais alguém nessa noite que quer fazer essa aliança com Jesus? Talvez você é amigo dessa igreja. Talvez você é amigo de Jesus. Mas Jesus não quer amigos. Não, pastor, não. Jesus não morreu para gerar amigos. Jesus morreu para ser o dono, o Senhor. O Senhor, Ele é dono. Ele manda. Saia do seu lugar
e vem até aqui que nós vamos orar por você. Vamos fazer essa aliança com Jesus. Aonde está o outro adulto que está sentado aí? Talvez num caminho terrível, ou talvez se achando bom demais. Não, pastor, não bebo, não fumo, querido. Não beber, não fumar e fazer alguma coisa boa não te garante salvação. O apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, porque se fosse por obras, Bill Gates já estava no céu 5 vezes, já seria quase Deus, de tanto dinheiro que ele deu para os outros. Mas não é por benefício, por benfeitorias, mas é pela graça. Jesus nessa noite ele te convida para que pela graça dele você possa ter acesso à presença de Deus. Tem mais alguém nessa noite? Aquele que estava desviado nessa noite quer voltar para a família da fé, venha para cá também em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que estava desviado, foi convidado para o 17º aniversário da igreja. E você está aqui hoje talvez para honrar o pastor Robson. Mas eu quero te dizer, o Senhor está com braços abertos dele para você. Ele nunca fechou os braços. Mas ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que tomar o passo e vir até ele. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Aí em cima, aqui embaixo. Irmão, não perca a oportunidade. Nós já vamos orar. Se você quiser, saia do seu lugar que nós vamos orar pela sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Hoje é um dia aceitável. Hoje é noite de salvação. Feche os seus olhos. Todos de olhos fechados. Eu queria que todos que estão aqui à frente, vocês vão fazer uma oração comigo de confissão. E vocês vão crer. Porque a partir de hoje, até as crianças, o Espírito Santo de Deus vai tomar vocês de tal forma que vocês vão ser tremendamente usados e ousados para a glória dele. E não há mais nenhuma condenação para vocês, em nome de Jesus Cristo. Porque uma aliança feita com o Senhor é uma aliança para toda a vida e não por alguns dias. Fala assim comigo, fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu te confesso, como meu Senhor, o dono da minha vida e meu Salvador. Eu declaro que sobre a minha vida não vale mais nenhuma maldição hereditária e nenhum encantamento, porque nesta noite o sangue de Jesus me purifica, me lava e me sela. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E o meu nome, nesta noite, está sendo escrito no livro da vida. E ninguém pode tirá-lo de lá. Porque Jesus é o meu Senhor. E Deus é o meu Pai. Amém. Amém. De olhos fechados, quero fazer uma oração por vocês. Igreja, estenda as mãos aqui. Aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, e pequeninos eu digo até o irmão que nessa noite está aqui à frente, até ele é um pequenino. Melhor lhe fora colocar uma pedra no pescoço e lançar-se no mar. Olha a responsabilidade que vocês têm com esses irmãos que estão aqui à frente. Não sejam pedra de tropeço para eles, mas sejam pedra de passagem. Senhor, nessa noite nós abençoamos os teus servos em nome de Jesus Cristo. Declaramos que sobre a vida deles não vale nenhuma maldição.
Declaramos que eles são selados pelo Senhor e para o Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir sobre eles, batizá-los no Espírito Santo, enchendo-os com poder e autoridade, porque eles já não são mais deles mesmos, eles pertencem ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que vocês têm autoridade, têm poder para pisar escorpião, para pisar na cabeça da serpente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor no coração de vocês, ela vai produzir muitos frutos em nome de Jesus Cristo. Caia por terra todo demônio que tem se levantado contra a vida de vocês, contra a família de vocês, porque Deus é um Deus de família. E eu ministro sobre vocês, sobre cada um dos pequeninos dessa noite, inclusive do meu irmão que está de pé. Creia no Senhor Jesus. Creiam no Senhor Jesus. E serão salvos vocês e a casa de vocês, em nome de Jesus. Profeticamente nós declaramos a salvação da família de vocês, em nome de Jesus Cristo, porque Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de família. O que vocês têm orado e pedido ao Senhor, ainda as crianças, Deus ouviu e Deus vai atender o clamor de vocês, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Por isso, eu, na autoridade do nome de Jesus Cristo, abençoo cada um de vocês e as suas famílias, em nome de Jesus. Que toda igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Fala assim comigo: está ligado na terra, está ligado no céu. Amém. Eu queria que as crianças... Oi? Acabou não, acho que eu desliguei. Olha para a igreja aí. Olha para a igreja, meu irmão. Essa é a família de vocês. Talvez as crianças falem assim: vocês têm que ser rápido lá e resolver o problema. Que como o povo de Israel não desistiu, você não vai desistir. Amém? Não vai desistir. Feche os seus olhos. Coloca sua mão no seu coração. Senhor, nessa noite eu abro os meus lábios mais uma vez para declarar que sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, repousa nessa noite a graça do Senhor. Repousa nessa noite o teu favor. Repousa nessa noite a unção do teu Espírito Santo. Repousa nessa noite a palavra do Senhor que o Senhor disse para Isaías ministrar para Israel. Ó Deus, que os moços cansam, se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Nessa noite o Senhor te fortalece, nessa noite o Senhor renova as suas forças,
Nessa noite o Senhor te dá graça para passar a adversidade. O Senhor ergue a sua cabeça. O Senhor te coloca sobre uma rocha mais alta que você. O Senhor te dá uma palavra de ânimo. Crê e será salvo tu e a tua casa. O Senhor te dá uma palavra de fortalecimento. O Senhor coloca sobre a sua cabeça o óleo fresco, renovando a unção sobre a sua vida. O Senhor nessa noite declara para você ministrar para a sua alma, que Ele é o Senhor. Alma quieta, eu repreendo toda ansiedade no seu coração, em nome de Jesus. Que você aprenda a confiar no Senhor, a descansar nele. Você não pode acrescentar um côvado na sua vida. Quanto mais desconfiar do poder do Senhor, descansa nele. E você que está à beira da depressão, já entrou nela, eu declaro para sua alma nessa noite que o Senhor estende a mão para ela e tira de um lodo em que ela estava enfurnado nele, só afundando, uma areia movediça que você não sabia onde que ia dar isso. O Senhor agora te resgata do seu poço, e o Senhor agora te coloca de pé e te faz olhar não mais para os montes que você estava olhando. Você estava buscando montes para se agarrar, mas o Senhor declara para você que Ele é que é o seu refúgio. Não olhe para os montes, mas olha para o Senhor que criou os céus e a terra, porque o Senhor não dormita e nem dorme. Ele está constantemente de vigília sobre a sua vida e sobre a sua família. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Neemias, creia que você vai continuar edificando esta casa, vai continuar edificando este muro, vai continuar edificando a sua família. E mesmo que os inimigos se levantem, a palavra do Senhor já foi dada: se levantarão para cair, porque eles não prevalecerão na congregação dos justos. Deus não vai permitir. As palavras que o diabo ministrou contra a sua mente, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. E você nessa noite vai declarar: posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Fala comigo: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na minha angústia. Ele não desiste de mim e eu não desisto dele. Eu te abençoo, meu irmão, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus.